e bem-estar e saúde aos animais que não escolheram estar ali. Eles têm proximidade com escolas, também colaboramos muito em eventos e promoções, portanto, desde feiras de adoção onde não levamos animais, ou melhor, somos confrontados com situações que não são fáceis. Bem-vindos ao Sem Condições, o podcast da FMV, onde partilhamos desafios, descobertas e momentos que marcam a vida dos estudantes de veterinária. No episódio de hoje, vamos falar de uma área da medicina veterinária que muitas vezes não aparece nas conversas, mas que está por detrás de muitas das decisões que moldam a forma como vivemos com os animais. Uma área extremamente fundamental que cruza bem-estar animal, controle de populações e o impacto real que as nossas decisões têm nos ecossistemas e nas comunidades humanas. É uma vertente da profissão que vai muito além da prática individual e que tem um papel fundamental na forma como convivemos com os animais na sociedade. Para nos falar um pouco sobre Centros de Recolha Oficial e Medicina de Abrigo, temos hoje connosco a doutora Marta Videira, professora da FMV e diretora clínica da Casa dos Animais de Lisboa, o Centro de Recolha Oficial de Lisboa. Em primeiro lugar, esteja bem-vinda e gostava de começar por tentar perceber um pouco sobre o seu percurso. O que é que a levou a exercer o cargo que exerce hoje e, se calhar até mais importante, o que é que a levou a desenvolver o seu gosto pela medicina de abrigos? Olá Daniela, agradeço o convite e a partilha, também poder partilhar aqui o meu percurso e a minha experiência. Daniela, eu não escolhi ir para onde estou. Eu escolhia e tive de facto uma escolha ativa de concorrer a um concurso que abriu ali em 1999-2000 para a entrada de médicos veterinários na Câmara Municipal de Lisboa, portanto isso foi uma escolha ativa. Eu sempre fiz clínica e sempre gostei muito de fazer clínica, portanto fiz CIPA em simultâneo e trabalhei durante vários anos, portanto 12, 13 anos na área da segurança alimentar, portanto passei por várias coisas, inspeção, pelos estádios, peixarias, mercados, venda ambulante, na altura ainda havia doca-pesca, portanto fiz sempre o meu percurso no município nessa área. Em 2013, a Casa dos Animais, que não se chamava na altura Casa dos Animais, era o Canil Gatil Municipal, houve uma mudança de paradigma, portanto houve um investimento do município ainda antes da legislação prever, de terminar, no fundo, a ocisão, o abate, vamos chamar-lhe assim, que não é um termo correto, mas a ocisão dos animais de companhia, que não tinham, no fundo, forma de sair do canil, o espaço era diminuto e os animais eram eutanasiados, pronto. Era um ambiente muito duro, o município entendeu, nessa altura, em 2013, não, salvo erro foi em junho, que ia haver essa alteração e houve, portanto, uma mudança da própria estrutura. E eu acabei por ser, vamos lá ver, eu estava na minha área de segurança alimentar e acabei por receber um convite, mas não tive grande escolha, vai ter mesmo que ser porque nós precisamos da tua ajuda, pronto. E eu abracei o projeto, foi muito difícil no início, foi uma grande mudança, eu fazia clínica de pequenos animais e vamos falar disso mais à frente, não é de facto a mesma coisa com o ambiente CRO. Mas abracei o projeto e acabei por me apaixonar muito por esta área, porque era o parente pobre, na altura era mesmo o parente pobre da medicina veterinária nesta área clínica, mas é um mundo, portanto, de possibilidades e acabou por ser um mundo de possibilidades. O objetivo era, sem dúvida nenhuma, dar muito mais dignidade e bem-estar e saúde aos animais que não escolheram estar ali. Eles estão ali porque, de alguma forma, nós, como seres humanos, nos demitimos de alguma coisa, ou da posse, ou do dever de cuidado, e eles acabavam por estar ali, por circunstâncias diversas, e nós tínhamos mesmo a obrigação de os cuidar, de os reabilitar e de lhes dar um destino digno. E foi esse desafio, esse grande desafio que me apaixonou, que me prendeu. É inspirador. E acho que, se calhar, para começarmos, tentámos perceber um bocadinho, porque, quer dizer, medicina de abrigos e CROs são coisas, pronto, semelhantes e têm... Sim, não um integra o outro. Exato. Um integra o outro. Portanto, nós quando pensamos em centro de recolha oficial, a própria legislação, que está também um bocadinho mais dispersa, mas quando pensamos em centros de recolha oficial, tem muitas competências legais, muito ligadas à saúde pública, portanto o médico veterinário que exerce funções no CRO tem competências que lhe são conferidas, desde a campanha de vacinação da raiva, desde a obrigação, e aliás a primeira missão de um CRO é exatamente a recolha, garantir a recolha dos animais que estão abandonados ou que estão errantes, em estado de errância temporária ou definitiva, e colocar esses animais num local onde eles possam ser observados, possam ser cuidados e depois encaminhados para a adoção. Porque a legislação agora é clara, o destino final desses animais é de facto a adoção, a não ser que estejamos a falar de situações de sofrimento irrecuperável. E aí também a legislação permite fazer a eutanásia destes animais, portanto, se estiverem em sofrimento e não houver forma de os recuperar. Por isso, essas competências estão de facto muito atribuídas, muitas delas, cá está, estão relacionadas com a saúde pública, mas aquilo que se faz do ponto de vista clínico no CRO é de facto uma medicina de abrigos.
que é uma mistura. Nós temos o foco do animal, o animal que nos chega e que nós, a maior parte das vezes, não sabemos o histórico. Não sabemos se tem vacinas, se teve doenças no passado, não sabemos em que ambientes, se tinha problemas comportamentais. Vamos ver, sem dúvida nenhuma que vamos ver. Vamos conhecê-lo pelo tempo, vamos perceber muitas vezes porque é que ele foi abandonado. Às vezes é um animal saudável, mas tem problemas de ansiedade, destrói, é agressivo, ou pelo menos está naquele momento com comportamentos agressivos e nós percebemos, pronto, aqui está a razão de ele ter chegado ao CRO. Vamos conhecer esse animal. E cá está, há no fundo um foco naquele animal, nunca podemos esquecer também toda a população que está no CRO e que precisa também dos seus cuidados. Portanto, nós não podemos, por exemplo, uma das grandes limitações, o maior desafio hoje em dia dos CROs é nós conseguirmos, no fundo, colocar ou dar entrada de todos os animais que nos solicitam a entrada, por todas as razões. Tanto as forças policiais, a proteção civil, a ação social, os próprios detentores dos animais que nos pedem todas as semanas ajuda para ficarmos com animais com problemas comportamentais. E em que muitas vezes o próprio dono ainda nem sequer tentou nada. Nem uma simples castração, nem um aconselhamento com o seu médico veterinário assistente, não. Por isso, simplesmente as pessoas às vezes estão de tal forma, e isso nota-se, ou desesperadas ou com falta de capacidade ou de resiliência, que muitas vezes ao primeiro impacto esse animal vai ser descartado da família, porque pronto, muitas vezes as pessoas ficam com medo e é logo que pôr o animal não se investe, e nós somos confrontados todos os dias com isso. Por isso o CRO integra de facto muitas competências do ponto de vista da saúde pública, no que nos podemos esquecer também da nossa responsabilidade relativamente aos animais agressores, portanto que agridem, a necessidade de fazer, de cá está, a quarentena oficial, sempre que há situações que possam ser emergentes, e aconteceu isso, por exemplo, quando foi o início da guerra da Ucrânia, nós somos chamados, os CROs, a ter a nossa responsabilidade nessa vigilância, nomeadamente em relação à raiva, mas quem diz esta doença pode dizer de hoje para amanhã outra zoonose. Nós não sabemos, portanto nós de facto temos essas competências atribuídas e depois temos a nossa necessidade de dar o melhor em termos de saúde e bem-estar a cada animal que chega e à população residente. Portanto, há toda esta interligação. Temos também muita competência também. O CRO é confrontado com as visitas, nomeadamente domiciliárias, e tudo o que nós possamos pensar em queixas e reclamações que nos chegam de insalubridade, excesso de animais e eventuais maus-tratos e eventual abandono. Estou a dizer eventual porque tudo isto tem que ser confirmado, porque pode configurar crime, não é? Portanto, é um trabalho que nos puxa para muitas direções. É assim, é muito abrangente. É, muito abrangente. E quais é que são as principais áreas que têm de atuação na Casa dos Animais de Lisboa? Se há muita adesão das pessoas a essas iniciativas ou se ainda são coisas que as pessoas ainda estão bem resilientes de participar? De participar. Estamos a falar em relação às nossas competências? Sim. Pronto. Nós, durante muitos anos, fomos confrontados em relação, por exemplo, ao público em geral, até com alguma dificuldade, que muitas vezes sinalizavam animais que não estariam bem na via pública ou que estavam amarrados, e às vezes a própria população, ao início, tinha muito aquela noção, mas vai para o canil, vai ser abatido. Ainda havia muito esse estigma e nós levámos muitos anos um trabalho de sensibilização e educação da própria comunidade. Também não falei, nós também trabalhamos muito em proximidade com escolas, também colaboramos muito em eventos e promoções, portanto, desde feiras de adoção, onde não levamos animais, ou melhor, nós levamos animais para promover a adoção e as nossas atividades. De maneira nenhuma fazemos adoção nos eventos, isso é uma coisa que deixámos de fazer há muitos anos, porque isso é promover uma adoção irresponsável, porque as pessoas estão muito imbuídas naquele momento, coitadinho, tão querido, vou já levar, e é uma adoção muito pouco pensada e depois as pessoas não estão preparadas para todos os desafios que é ter um animal de companhia, não é? As necessidades de ir à rua, de educar, porque entretanto tem problemas comportamentais e estraga, e facilmente o animal era descartado de volta para o CRO, portanto deixámos de fazer isso. Cada vez mais nós vamos ter da adesão da comunidade. Nós somos muitas vezes, por exemplo, escolas pedem muitas vezes para nós intervirmos junto, portanto, das crianças e jovens, sensibilizando para esta área, portanto, do bem-estar, da educação, portanto, cruza-se muito e das nossas competências, e somos chamados frequentemente, portanto, a colaborar. Há uma abertura também, porque nós também abrimos muito para a comunidade, colaboramos muito com associações também, umas vezes de uma forma mais formal, mesmo com protocolos, outras mais informal, mas o objetivo aqui é sempre o mesmo, não é? Portanto, é sempre a área animal e a salvaguarda dos animais. Por isso, eu acho que cada vez mais as pessoas aderem. Nós temos também um programa de voluntariado
muito forte, temos mesmo a coordenadora de voluntariado, no fundo há um banco de voluntariado do próprio município, mas as pessoas inscrevem-se nesse banco de voluntariado, logo definindo, por exemplo, no caso dos animais e da área animal, que querem fazer voluntariado na Casa dos Animais, e nós temos voluntariado desde estudantes, têm que ser maiores de idade, pronto, não podem ser menores, desde estudante, desde aquela pessoa que está reformada, mas quer dar o seu tempo para ir 2, 3 vezes por semana passear os cães e dar banho, ou os gatos. Temos também voluntariado empresarial, faculdades também que colaboram connosco e que dão o seu tempo. Portanto, isto tudo são formas de abertura que são essenciais. Um CRO não pode viver fechado sobre si próprio, nunca na vida, porque tem que sempre alargar, não só os animais beneficiam de vários contactos, como também beneficiam de várias divulgações, porque entretanto há sempre alguém que não pode ficar, mas que até vai se ligando àquele animal, que o vai conhecendo e que pode sempre arranjar um amigo, um familiar que acha que vai ser perfeito. E muitas vezes nós temos excelentes adoções através desse nível. Sim, é uma área que precisa mesmo de uma ação coletiva. Sim, sim, uma comunidade. Uma rede, tem que se trabalhar em rede. E em termos de efeitos dos CROs, já existe alguma... O que é que nós podemos ver? Existem menos animais, não sei se existem dados sobre isso, existem menos animais na rua, se existe já alguma... Não sei, se podemos ver alguma coisa nesse sentido. Em relação a dados, sempre esses dados estão sempre centralizados na DGAV, portanto antigamente no CNF, mas agora novamente na DGAV, e podem ser sempre consultados. São sempre números assustadores. Se nós pensamos no controle populacional, vamos agora, por exemplo, só centralizar mais, por exemplo, na população de gatos errantes, portanto, o programa SED, Captura, Esterilização e Devolução. Nós iniciámos em 2006 um projeto piloto, ainda era um canil, portanto, em que se fazia a ocisão, mas já nessa altura iniciámos as esterilizações de alguns animais, mas de facto em 2013 começámos em força, portanto, nós já esterilizámos milhares de animais. E aqui, por exemplo, que nós temos nós já temos a noção do impacto deste comportamento, que não é uma campanha, não é um ato que de vez em quando nós fazemos com um número de animais, é numa base diária, sem parar. E quando nós fazemos este tipo de controle populacional através da esterilização combinamos com os cuidadores, vamos nós fazer a captura dos animais, os animais vão para o CRO, são esterilizados, são devolvidos, há de facto um acordo entre o município e os próprios cuidadores ou associações, para regras, direitos e deveres têm que haver, até relacionados com a própria saúde pública, a forma como, por exemplo, esses abrigos desses animais têm que ser limpos, como é que deve ser fornecido o alimento para não puxar outras pragas, tudo isto tem que ter regras, porque só depois também temos um impacto ao contrário, temos a presença de animais e depois temos a própria saúde das pessoas, que também não pedem, muitas vezes esses animais, às vezes nem estão ligadas a ser comprometidas, portanto temos que ser muito conscientes e responsáveis, mas nesse programa nós temos a perfeita noção que ele funciona. Há muitas vozes de vez em quando que se levantam, não é verdade, funciona porque nós temos as nossas colónias em Lisboa, georreferenciadas, nós temos toda a referenciação das colónias, do número de indivíduos, é um trabalho violento, temos um gabinete que só trabalha nesse sentido, mas temos o quê? Continuamos a ter animais a precisar de ser capturados e esterilizados, mas nós vamos tendo cada vez menos ninhadas, vamos também tendo menos mortalidade nessas ninhadas que nasciam, porque depois obviamente os animais não têm recursos para todos e nós temos esses dados e também temos a noção de tudo o que são as nossas solicitações de presença de animais, muitas vezes já são colónias, todas elas trabalhadas em que apareceu mais 1, mais 2 e que se nós vamos logo naquele momento, antes da colónia se descontrolar, nós temos a noção que os animais reduzem ao longo dos anos, nós temos esses dados. Temos colónias, por exemplo, aqui tão perto como São Francisco Xavier e outras que começaram há 6, 7 anos com 100 animais e que estão, por exemplo, com 20 animais, porque os próprios animais depois vão morrendo. Se não há procriação, os animais vão vivendo, vão morrendo e não havendo entrada de outros através dos nascimentos, nós conseguimos controlar. Portanto, isso é um dos dados. Cães, abandonos. Há sempre abandonos. O que eu noto, e estou lá na Casa dos Animais, já estou há 13 anos, uma mudança. Antigamente, o que é que nós tínhamos muito? Cães de rua, nascimentos na rua. E nós íamos capturar, nomeadamente em alguns bairros sociais, nós tínhamos referenciados, que eram sempre aqueles bairros que nos forneciam, entre aspas, estes animais. O que nós temos agora é, sobretudo, a entrada de animais com dono. Muitos problemas de habitação, despejos,
morte do detentor, que a família não assume os animais. E esses animais vão para a rua, mas nós notamos que é um animal já diferente daqueles animais que nós no fundo, éramos muito chamados a fazer a recolha, que eram animais que se calhar nunca tinham tido um detentor, ou que tinham um detentor informal, era mais comunitário, ia parindo, sobretudo cadelas, 2 ninhadas por ano com 9 e 10 cachorros, e nós íamos buscar esses cachorros, portanto era um trabalho diferente. Agora nós temos muitos animais, mas são que também continuam a chegar, infelizmente, sobretudo o que eu noto é mais por problemas sociais que estão a haver, graves, nomeadamente relacionados com a habitação. Nós somos confrontados com e-mails: tenho o meu animal há 2 anos, há 3 anos, fui despejado, vou ter que ir para a casa da minha família, que já tem um cão, eu vou ter que dar os meus 2 cães e o meu gato. E as pessoas ficam desesperadas, onde é que os colocam? Claro. E às vezes, estando desesperadas, vão para a rua. Ou ficam dentro das habitações. E nós somos confrontados com situações de o proprietário vai à casa e os animais ficaram. Okay. Portanto, isto é o que está a acontecer mais, esta realidade mudou. Portanto, continuamos com abandonos, mas diferentes. Exato. Um contexto diferente. E em termos de, por exemplo, foi dos projetos SED, e pronto, no fundo faz-se a esterilização dos animais, mas uma esterilização, por exemplo, uma ovariosterectomia de uma gata num projeto SED é diferente daquilo que se faz num contexto de clínica. Como é que difere o acompanhamento? Como é que difere aquilo que se faz numa clínica daquilo que se faz na vertente clínica dos CROs? Ok. O CRO, o primeiro foco é sobretudo controle populacional. Agora, nós também não fazemos cirurgias a animais que não estejam preparados para as fazer ou que estejam com doenças concomitantes. E muitas vezes somos confrontados com isso, que é um embate para nós. Nós, por acaso, na CAL temos uma só sala, que é só para assegurar pós-operatórios de animais SED. Eu acredito que para outros CROs possa ser muito desafiante, que às vezes nem sequer sala de cirurgia podem ter. Sim. Pronto. Se eu tiver uma gata que está perfeitamente saudável, é um animal que deve estar um mais breve espaço de tempo num CRO, porque nesse espaço de tempo ele está em alerta constante, não descansa, não dorme, se for preciso não come, se for preciso até nem elimina, nem bebe, portanto tem que ser tudo muito rápido. Se o animal está aparentemente saudável, todo o procedimento deve ser rápido e o pós-operatório é muito rápido também. Se for um macho, o animal, por exemplo, se for esterilizado de manhã, se ele estiver perfeitamente acordado e alerta ao fim do dia, e nessa mesma altura já pode-se voltar para a colónia. No caso das fêmeas, nós somos um bocadinho mais conservadores e deixamos 48, 72 horas em observação, até porque gostamos de voltar a ver a sutura. Portanto, podemos fazer abordagem pelo flanco como pela linha média, fazemos suturas intradérmicas, são animais que não têm que tirar pontos, que não levam pensos. Nós fazemos cobertura de antibiótico, há CROs que não fazem, portanto isso acho que está também muito dependente. E porquê é que o fazemos? Porque são animais que nós temos a noção, provavelmente não voltamos a ver. Claro. Pronto. E às vezes são devolvidos em alturas como esta, em que há muita umidade, muita chuva, e portanto nós preferimos fazer, também fazemos analgésico, anti-inflamatório, isso é muito parecido, e os nossos procedimentos são iguais. Aqui difere mais com o facto de nós não temos um detentor que está ali a observar se a sutura está um bocadinho inflamada, se não está, que fica mais tempo em casa, depois vai ao veterinário para ter alta. Nós temos que acelerar o processo, mas não comprometemos o rigor clínico, isso mantém-se exatamente igual como se fosse num CAMV, como se fosse num centro de atendimento médico ou veterinário, um hospital ou clínica ou o que for. O processo é que é mais ágil, portanto mais rápido, porque esses animais sofrem muito por estar confinados, muitíssimo, portanto devem voltar ao seu ambiente o mais rápido possível. Portanto essas são as principais diferenças. E relativamente aos animais que estão no CRO, também há uma abordagem clínica diferente? São os nossos animais, e ao ser os nossos animais nós passamos a ser os detentores. O CRO tem o CRO nasce para ser um sítio de preparação para a adoção. Esta é, podemos dizer, a missão principal. Eu tenho que garantir que aqueles animais que não têm ninguém vêm para um CRO, são observados clinicamente, fazem as profilaxias, fazem os tratamentos médicos se tiverem que fazer, se estiverem doentes, são esterilizados, obrigatoriamente esterilizados, a legislação é muito clara, são obrigatoriamente esterilizados, devem ser colocados para a adoção, e aqui o desejo era que eles saíssem rapidamente. Esse é o objetivo de um CRO. Quanto mais tempo um animal permanece, menos probabilidades tem que ser adotado. E por vezes fica a vida toda. Nós temos animais com 10, 11 anos de CRO. No fundo, acabamos por ter quase uma vertente de santuário, mas não é isso. O CRO não nasce com esse objetivo, mas muitas vezes não temos outra solução. Se os animais estão bem, vão ficando. E às vezes fazemos adoções passado 10 anos.
pronto, é na fase final da vida do animal e são adoções muito bonitas. Recebemos às vezes feedback pela primeira vez que viu um sofá, pela primeira vez que foi ao mar e viu as ondas e um jardim, e é uma alegria, pronto, porque no fundo eles estando ali e sendo muito acompanhados pelos voluntários não têm oportunidades de experimentar ambientes. Experienciar ambientes não é fácil, estão limitados à nossa floresta, neste caso, que já é bastante bom. Mas isto para dizer que o CRO fica o detentor, portanto, todos os animais que ficam à nossa guarda, nós fazemos vacinações anuais, nós fazemos as desparasitações de 3 em 3 ou de 4 em 4 meses, temos de ser muito rigorosos, porque cá está, temos sempre o compromisso do animal individual e população, não podemos descurar as questões nunca de biossegurança, da possibilidade de poderem aparecer surtos, portanto é fundamental sermos muito rigorosos nessa área, portanto são animais que nós temos que sempre que assumir a função do detentor. Isto às vezes fica um bocadinho pesado para nós não só temos que preparar os animais para uma adoção, mas muitas vezes esses animais não são adotados, então os animais ficam, e aí nós temos que investir, não só na saúde, como na parte, sobretudo, comportamental. Esses animais, de alguma forma, nós temos que pensar em enriquecimento ambiental, para eles não ficarem completamente, vamos lá ver, quase que vazios, e às vezes, quando entram alguns animais, quando passaram por situações traumáticas, eu acho que eles até se esquecem que existem. Ir buscar outra vez a existência, ele existe. Quando então conseguimos perceber qual era o nome e o chamamos, o animal tem um olhar de alguém me identifica, alguém sabe que eu existo. Isso é duríssimo. Isso é duríssimo. E depois é todo o trabalho de reconstruir animais que nos chegam num vazio, sempre, por exemplo, animais sempre à corrente, que nunca sociabilizaram, estiveram fechados dentro de uma varanda. Nós temos às vezes animais que saem de circunstâncias tão dolorosas, então aqueles que passam fome, a sério, que nós temos muitos, ficaram esquecidos dentro de varandas, dentro de marquises, os donos foram-se embora, entretanto o vizinho, a polícia, entra, animais que nós sequer temos a noção que não comem há vários dias e que mesmo assim estão a sobreviver. Reabilitar esses animais é um grande desafio, é uma grande alegria, mas é um grande desafio e é uma motivação. Para mim é uma motivação, para outras pessoas pode ser que não, pode ser demasiado pesado, para mim é uma motivação, mas é uma área que puxa muito por nós, emocionalmente, muito. Sim, é uma área e se calhar um bocado para nós, enquanto estudantes, eu, por exemplo, se virmos um cão ou um gato na rua e virmos que queremos tentar ajudar, que seja magoado ou que seja só aparentemente perdido, o que é que nós temos à nossa disposição? Como é que nós conseguimos ajudar? Então, isso é muito importante, esta mensagem é muito importante passar. A competência da recolha-captura compete ao CRO. Portanto, e temos aqui duas situações já diferentes. Se eu tiver um animal com sinais de estar doente, acidentado, uma cadela, por exemplo, gestante, ou com uma ninhada sozinha, deve imediatamente sinalizar ao CRO e nós temos a obrigação de fazer a recolha imediata desses animais. Esteja eu com muito espaço, pouco espaço, completamente lotado, é um problema que é nosso, mesmo o que seja CRO. Às 2 da manhã. Mesmo que seja às 2 da manhã. No nosso caso, nós trabalhamos 24 horas, temos essa facilidade, temos essa facilidade e ao mesmo tempo também temos o facto de trabalharmos 24 horas, também somos muito mais sobrecarregados com abandonos noturnos, porque as pessoas sabem, nós estamos lá. Estão sempre lá colaboradores, recebem essa chamada e o veterinário tem que ser chamado ao local no caso do animal estar acidentado, muitas vezes não é o local da recolha, o CRO não tem condições para prestar os socorros ao animal e nós fazemos. Sempre que há sinalizações de avistamentos, eu estou a ver, por exemplo, estou aqui a passar de carro e acabou agora de passar um cão nesta rotunda com um sinal desorientado, normalmente como eles ficam, língua de fora, a passar para trás, para a frente, isso normalmente é sempre sinal de animal abandonado, que é diferente. Às vezes nós estamos em certas zonas mais de bairro, em que muitas vezes nós estamos parados e vemos um cão, normalmente até com coleira, assim, que vai andando pelo passeio, assim com um ar muito descontraído e assim muito objetivo. Às vezes são cães que não deveria ser, não é permitido problemas, ainda há muitas pessoas que deixam o seu cão dar a volta. Mas nós, então, sobretudo como veterinários, temos muita noção se o cão está com o ar orientado, nem está normalmente a olhar para ninguém, ou é aquele cão que está com o ar, com os olhos assim muito assustados e sobretudo com uma marcha errante e sempre muito a arfar. Esse animal que está abandonado não sabe o que está a fazer e já está há algum tempo abandonado. Esses animais, sobretudo, devem nos ser sinalizados e somos nós que devemos fazer a captura em segurança. Porque captura na via pública, em vias, às vezes até algumas vias rápidas, pode ser muito complicado e pode pôr em risco a segurança das pessoas.
deve competir às forças, neste caso também policiais, que nos dão esse apoio às vezes para parar trânsitos e faixas, tem que ser assim, às vezes à própria brisa, se estamos em acessos de pontes, a mesma coisa, e nós somos chamados em todas as circunstâncias. Portanto, avistamentos de animais, sinalizar à Casa dos Animais ou às forças de segurança, normalmente à PSP, BRIPA, que é a área do ambiente. Situações de animais em situação emergente devem-nos sinalizar-se. Claro que se eu tiver alguém que me leve esse animal em situação de urgência à porta, é claro que eu aceito. Nessas situações temos que aceitar sempre. Temos muito ou pouco espaço, temos que gerir. Exato. E se calhar agora, então um bocado mais de curiosidade, qual foi o maior choque que teve quando começou a trabalhar no CRO? O maior choque foi ver, para já, eu vinha de uma área clínica, onde eu trabalhava numa clínica com muita casuística, que o dono chegava, claro que nós sabemos sempre que os detentores relatam os sintomas de acordo com a sua apreciação, depois nós fazemos o nosso trabalho, mas havia esse cuidado, vou ao veterinário para ou fazer as profilaxias, ou porque ele está doente, ou porque deixou de comer, ou porque respira assim, ou porque faz este comportamento. O meu maior choque é ter confrontado com tantos animais que não têm qualquer cuidado, que são retirados em circunstâncias gravíssimas. Nós tivemos situações de acumulação de centenas de animais numa única habitação. E quem diz centenas diz às vezes também só, essa foi a maior que nós tivemos, foram mesmo uma centena, foi uma centena e meio. Ser confrontado com a enorme dificuldade de ter que arranjar espaço com dignidade e cuidado para tantos animais quando nós já vivemos num espaço lotado. Esse é o maior desafio de um CRO. E depois também ver o estado clínico, físico e às vezes de vazio emocional em que muitos animais nos chegam e reabilitar. Esse é outro dos choques que nós temos. Lidar com o público é difícil, quem faz clínica sabe, é muito exigente. Lidar numa clínica com as decisões de eutanásia são pesadas para muitos colegas, às vezes nós sabemos que são motivo até de muita desistência. Agora, não se compara com o CRO, em que muitas vezes, depois de fazermos tudo, podemos às vezes ter que tomar essa decisão quando já não conseguimos ajudar mais esse animal. Essa decisão que compete ao médico veterinário é muito mais exigente emocionalmente do que as outras que nós falamos, porque aí nós não temos o detentor, nós somos todos, somos dois em um. Eu sou o clínico que sei que este animal não tem mais possibilidades de ter uma vida digna e não dá mais, mas ao mesmo tempo sou eu que tomo essa decisão como detentor do animal. Esse é, não vou dizer que seja um choque, mas é outro dos grandes desafios, é absorver essa carga. Mas nós não podemos nunca perder este nosso objetivo, porque se perdemos o objetivo não conseguimos desempenhar esta função. Temos que ser resilientes, mas sobretudo pensar que não havendo alternativas é dar o máximo de dignidade, é a vida e é na morte. Nós estamos cá para os dois pontos e temos de estar para os dois, não é só para um, é para os dois. E isso é que é de facto, às vezes, a grande diferença do CRO, é em todo o trajeto do animal. Realmente é uma área mesmo desafiante de trabalhar, mas é muito gratificante no final ver que o nosso trabalho... Sobretudo naqueles casos em que são adoções difíceis, que às vezes os próprios adotantes passam por muito para reabilitar comportamentalmente o animal e depois enviam-nos vídeos e fotos e nós vemos, por exemplo, aquele animal em todas as circunstâncias e até dá quase aquela lagriminha ao canto olho, sim. É verdade. E um bocado a falar para os estudantes, se houver alguns os estudantes que estejam interessados, que acho que é difícil não estar nesta área, o que é que podem fazer para se tentar aproximar mais e tentar perceber melhor como é que funciona os CROs e se existem oportunidades para eles se aproximarem dos CROs? Claro. Há muito, para já, do ponto de vista académico, já podemos dizer que há muita bibliografia, já há muita coisa a surgir sobre medicina de abrigo, acho que é interessante eles também consultarem e verem e perceberem todas as várias nuances que nós temos na medicina de abrigos, que é muito interessante, isto do ponto de vista académico. Na prática, eu acho que é visitar, tentar fazer alguns estágios, poder ser voluntário, às vezes só as próprias visitas, até com potenciais adotantes, experienciar muitas vezes o ambiente e perceber o que é que, não, às vezes não é só numa visita, mas é muito impactante e conseguimos entender muitas vezes o tamanho do desafio que ali está, nas várias nuances que nós falamos, nas várias competências, tanto do bem-estar e saúde animal, dos pequenos animais, como na área da saúde pública. Tem tudo isto em conjunto. Somos confrontados com situações
de uma forma geral, que não são fáceis. Nunca nos podemos esquecer que um animal, para chegar a um CRO, já passou por muito. Ao contrário que na clínica, que nós estamos a lidar maioritariamente com animais que são cuidados e que às vezes o detentor até está na disposição de ter um grande investimento, até com perda pessoal, às vezes nós sabemos, com um grande sacrifício, mas para reabilitar e manter aquele animal, nós no CRO nós estamos com os animais que naquele momento são de ninguém. Pronto. Logo isso é um embate e é importante os estudantes estarem preparados para isso. E depois todo o esforço que é preciso para os reabilitar. As realidades dos CROs também são diferentes e é importante nós todos termos essa noção, mas isso também faz parte da própria clínica de pequenos animais. Todas as realidades são diferentes, aqui no CRO não seria diferente também. Claro. E não sei se tem uma mensagem final para os alunos que sejam interessados e alunos que se calhar queiram seguir mais a parte da clínica, mas que possam ter esta vertente. Sim. É preciso muita resiliência. É preciso não perder o foco e não nos deixarmos arrastar muitas vezes em todo o trabalho exigente, que é, emocionalmente é bastante exigente. Não perdemos o foco, é uma área que é muito diversa. Eu também cá fiz vários anos, fiz 15 a 6 anos de clínica e há uma altura em que nós parece que estamos um bocadinho cansados daquela rotina, não é? No CRO nós não temos tanta rotina porque cada dia pode ser diferente. Completamente diferente. Agora, lidamos sempre com mais dificuldade e tanto tem que haver essa ideia que é uma área que é preciso muita resiliência. Doutora Marta, muito obrigada. Obrigada eu. E termina assim mais um episódio do Sem Condições. Esperemos que tenham gostado e não se esqueçam de seguir o podcast para não perderem nenhum dos próximos episódios. Até à próxima!